Olá, você que chega aqui novamente no meu canal. Mais uma vez, é um prazer imenso recebê-lo. E nós aqui nesse momento iremos tratar de outros assuntos relacionados a todas as coisas das quais eu tive o privilégio de ver, ouvir e aprender com aqueles aí que habitam entre as estrelas. Para você que não me conhece, meu nome é Carlos Henrique. Sou contactado desde o ano de 2007 e de lá para cá eu venho recebendo, essas informações que para muitas pessoas é impossível, que para muitas pessoas é uma farsa ou algo parecido do tipo, mas enfim, essas informações que a mim são dadas servem tão somente para contribuir com o crescimento e expansão da própria pessoa, certo? As pessoas, às vezes, elas falam assim: Carlos, por que você fala desses assuntos de uma forma diferente? Por que você aborda esses temas de uma forma diferente? Eu confesso para você que eu apenas estou transmitindo aquilo que eles me mostraram, certo? E eu fico olhando aí muitas outras pessoas atribuir a mim reclamação, me perguntando sobre fulano, me perguntando sobre ciclano. Eu até deixei isso falado no último vídeo, né? Então, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que a outra pessoa fala ou o que a outra pessoa faz, isso não me importa. O compromisso que eu tenho é com a minha verdade, porque ela é minha e não tem que ser sua. Entendeu? Por isso eu sempre disse e volto a dizer que ninguém precisa acreditar numa só vírgula daquilo que falo. Ninguém precisa acreditar. Porque aqui é a minha história. E dentro da minha história, alguém será alcançado e passará a praticar aquilo que eles me deram a conhecer e que eu transmito a você sem te pedir nada em troca. Certo? E dado a isso, entre as minhas idas e vindas, é até engraçado falar nesse sentido, entre as minhas idas e vindas, eu fui, como você mesmo já sabe, em muitos sistemas solares. E nesses sistemas solares que fui, eu conheci muitos planetas, muitas famílias estelares, desde os que já estavam ali na 4ª dimensão e densidade, até os que alcançaram aí a 1000ª dimensão e densidade. E hoje eu quero falar de um corpo planetário, certo? Chamado Y/900-1. Por quê? Esse corpo planetário é um corpo planetário daquele que eu mostrei a você no meu penúltimo vídeo, Lembra que eu falei para vocês e mostrei a imagem de planetas que eram planetas artificiais criados e colocados em paralelos e que são planetas inteligentes onde ali não se habita a vida e durante as dobras temporais, tanto no disco do presente como no disco do futuro, como no disco do passado, eu ali tive aí o privilégio de me deparar e cruzar com esse colossal corpo planetário, do qual existem vários colocados para registrar todas as movimentações que existe no fluxo que conhecemos como universo, que em outras palavras é densidade e dimensão. Eu sei que você está querendo saber aí qual família construtora estelar que construiu, certo, este corpo planetário. Existe uma família estelar sem planeta que vive nos paralelos de Catar, Reton, Adeli 0314. Imagine uma faixa de rádio de 12 estações.
eles vivem em todas as estações dessa frequência. E você vai ficar mais impressionado. Eles são seres, tá, celestiais, não alados, porque não possuem asas. Então não tem nada de anjo, nada de arcanjo, nada de querubim, nada de serafim, ok? São construtores, certo? Que equilibram o registro temporal em espaço-tempo. Diferente daquela família estelar que aí é conhecida como Senhores do Tempo, que esteve aí recentemente em visita a Júpiter, que foi no último dia 27, né, de julho. Então, essa família estelar, ela vive, né, nas realidades alternativas. Eles podem viver neste plano, que é o que nós estamos, como pode viver em qualquer plano. Mas o fluxo de dimensão é diferente da realidade que estamos aqui. Existem os paralelos de realidade, que é esse que nós vivemos. Existe aquele que do qual demos o nome de lugares espirituais e celestiais, mas não tem nada a ver com isso, certo? E existe aqueles que são mais elevados. Mas peraí, eu sei que você não está entendendo. Vamos lá. Nós temos aqui esta densidade, que é o primeiro plano, a primeira densidade, correto? É essa que você vê o seu céu, é essa que você vê tudo que está ao redor. Nós temos uma segunda realidade, que é a segunda densidade e dimensão. Ela, desculpa, é tão real como essa. Ela é tão verdadeira e sólida como essa. E assim, de forma em crescimento, ou seja, no avanço das dimensões e no avanço das densidades, é a mesma realidade proposta na realidade que temos aqui. Lembra que há muito tempo atrás eu expliquei sobre a cebola, se você corta a cebola na horizontal ou na vertical, você vai ter ali, né, os miolos da cebola, certo? E você vai ter ali várias dimensões, que foi o exemplo que eu dei. E cada camada da cebola ali significava uma dimensão. Então, quem está na quarta dimensão só pode alcançar a quinta dimensão se for convidado por esse alguém que habita na quinta dimensão. Correto? Mas quem está na quarta pode trafegar na terceira, pode trafegar na segunda e pode trafegar na primeira, que é essa que nós estamos, tranquilamente. Essa família construtora que construiu esses planetas artificiais, sendo que esses planetas artificiais, que no caso é o Y/900-1, que ele é catalogado assim na Federação, como todos os mundos, né, são catalogados ali na Federação, para se criar uma conexão de um mapa estelar muito mais detalhado, em perfeita sincronia de perfeição, você tem aí esses construtores que vivem nesses paralelos. Então, esses construtores, para você entender, são os que constroem esses paralelos. Lembra que eu falei para vocês dos observadores, dos mensageiros, certo? Lembra que eu falei para vocês daqueles que estão diante dos 1000 sóis, que tem 1 quilômetro de altura, que são colossais mesmo? Esses criaram, cada um, o seu sol, para trazer limite entre um céu e o outro céu, até alcançar o milésimo, como você está aí careca de saber, porque nos últimos vídeos eu tenho repetido muito isso com maior frequência. Esses criadores, eles, certo, são primordiais, ou seja, são criadores supremos. Se eles são criadores supremos, eles estão sempre em conexão com o Criador deste céu. O Criador deste céu que limita, né,
a passagem das pessoas que estão aqui no primeiro céu para o segundo céu, e do segundo céu até o milésimo céu, esses estão ali diante deste Criador. E este Criador, ele reporta sempre de uma forma direta ao Criador Pai e à Criadora Mãe, que estão aí no milésimo céu. Então, céu é diferente da densidade dimensional que cada família estelar vai alcançando. Porque vamos dizer que a densidade e a dimensão de cada família é como um despertar, ou seja, um amadurecimento. Só que esse amadurecimento, ele causa expansão. É como você está desenvolvendo a telecinese e você conseguisse somente erguer uma caneta e, de acordo com o seu amadurecimento e o seu aprendizado, ou sua aprendizagem, você conseguisse mover uma montanha inteira. Então vamos dizer que aquele sujeito que apenas tem a habilidade de tão somente levantar uma caneta, ele é ali, certo? É o primeiro plano, a primeira densidade. E aquele que consegue mover uma montanha é o que está na milésima dimensão e densidade. Só para você ter aí uma colocação. Mas a pessoa em si, ela continua sendo a mesma. Porém, as habilidades dela, no fluxo temporal, no fluxo dimensional, é que se altera. Ok? Então, espero que você esteja aí entendido aí deste tema. Então, esses criadores supremos que estão assistindo diante do Criador principal, recebeu pelo Criador principal deste céu, entendeu? Desculpa, o título de Criador também. Porque é a partir do consentimento do Criador Pai, da Criadora Mãe e deste Criador deste céu é que é atribuído a expansão da criação de novos lugares, em um espaço muito mais profundo. Exemplo, lembra que eu falei para vocês que o universo, para os lados, ele é infinito, e que sempre para cima ele é finito, porque aqui está o Criador, e ele precisa de autorização para passar por este Sol, para alcançar o próximo céu e assim subir. Mas você lembra que eu falei que essa expansão aqui, ela é infinita? Pois bem, vamos dizer que ela parou de ser construída aqui. Esses primordiais criadores supremos, ou seja, essa família construtora suprema, parou as obras aqui, da criação, da expansão das camadas dimensionais. Então, somente eles, em todo o universo, em toda a criação, é que tem a habilidade, correto, de expandir cada vez mais a construção do que é infinito e sagrado. Então, quando eu estive com a Gnachete, foi por volta, se eu não me engano, gente, me fugiu um pouco aqui da mente, mas isso, acho que acredito que seja em 2009, 2010 aí, quando eu estive com a Gnachete, né, e ela me levou até Arquitúrios, e durante a nossa travessia através dos portais de Galamiak, com a ponte direta para Arquitúrios e Sírios, correto? Nessa linha reta, para chegar até aqui, você atravessa um fluxo temporal. Ali você vê todas as cores, você vê coisas inimagináveis em uma expansão. E a dobra, ela vem, para e continua, vem, para, e você alcança o seu destino em questão de milésimos, centésimos, segundos, minutos, ou, dependendo da distância, né, em questão de horas. Então essa dobra de espaço-tempo proposta pela tecnologia da própria nave, durante essa dobra, quando a nave vai, tá aqui, ó,
Arquitúrios e Sírios. Nessa ponte de dobra temporal de espaço, onde você alcança um ponto do universo muito mais alto, que no caso, na teoria de Einstein, significa o buraco de minhoca, em outras palavras, para você entender a minha mensagem, a nave sai daqui, ela está indo reto, tá? Até nessa quina aqui que você está vendo na sua tela, tá bom? Então a nave vem aqui, ó, rápido, parou, rápido, parou, rápido, parou, porque são saltos quânticos dentro da própria atmosfera dimensional. Então tá aqui Arquitúrios, não, desculpa, tá aqui Galamiak, Sírios, e aqui na cantinha onde está meu dedo aqui, ó, na sua tela, tá Arquitúrios. Então nós estamos indo para Arquitúrios. O que ele fez? Acelerou, parou. Nessa parada, você chega, você vai, para. Aí você olha o que está ao seu redor, porque você tem total livre acesso dentro da nave, e adianta de novo, para. É como se estivesse acelerando e freando, acelerando e freando, acelerando e freando. Só que nessas freadas, você consegue ver a densidade, a dimensão dos espaços profundos dentro daquela dobra temporal, que em outras palavras seria aí o buraco de minhoca, ok? Então nessas paradas foi quando eu pude ver esse colossal corpo planetário chamado Y/900-1. Fomos para Arquitúrios. Quando chegamos lá e descemos após a atmosfera do planeta, e ali eu estive com Anatoliel. Na nossa volta, eu não tinha visto esse planeta no retorno, porque do portal de Arquitúrios nós fomos para a base do portal lunar, e dali eu fui devolvido aqui para Eleab. E a Gnachete, ela percebeu que eu estava pensativo, só que ela já sabia o meu pensamento. Só que ela queria que eu falasse para ela aquilo que eu estava pensando, correto? Para que ela não fosse ali tão evasiva, né, ou tão invasiva na minha questão de relações pessoais, né, que são aqueles pensamentos que são só seus e não interessam a ninguém. E naquele dia, eu falei com ela, Gnachete, por que que quando fizemos a dobra e paramos, fizemos e paramos, eu vi um planeta dentro desse fluxo? Ali era um sistema solar? Foi aí que ela me explicou e me contou sobre os criadores, construtores supremos, que são os responsáveis aí para criar a linha dimensional e de densidade. Certo? Que eu acabei de explicar a você. Então eles sempre estão construindo, sempre estão construindo. E a construção não tem fim. Onde não existe nada, eles fazem, desculpa, a garganta está seca, eles fazem com que possa existir novamente. É uma coisa absurdamente linda. E a Gnachete me prometeu que na próxima ida fora do sistema solar, ela me levaria a um desses planetas. Beleza. Passou um tempo, eu retomei os meus afazeres, né? Mantive ali sempre concentrado em tudo aquilo que eu tinha visto, tudo aquilo que eu tinha ouvido, enfim. Eu cheguei à conclusão de que tudo realmente era real, era verdadeiro, porque já tinha 3 anos ali que eu estava aí com a Gnachete indo entre as estrelas, certo? E nessa outra vez, nós, ao atravessarmos estes portais, nos deparamos com outro planeta, certo? Muito maior do que aquele que eu tinha visto dentro dos paralelos. Então a Gnachete, ela através da sua mente, parou o fluxo de dobra da sua nave, que é aquela que eu falei para vocês, que tem o formato de uma traça. A nave parou, eu fiquei ali com as minhas mãos assim na janela, olhando para fora, porque a nave, ela é assim, ó, essa parte aqui é sólida, essa parte aqui é vidro e essa parte aqui é sólida. E o vidro é como se fosse um vidro inteiriço, ele não tem emenda e nem uma estrutura que o segure. É uma coisa incrível, incrível mesmo. Então, eu olhando tudo ali à minha volta,
né, tudo à minha volta. A Gnachete, ela fez com que todo o ambiente da nave se tornasse transparente, e foi como se eu estivesse ali, não estando dentro de nave alguma, porque eu tive um ângulo de 360 graus ao meu redor, né? E ali eu vi aquele colossal planeta gigantesco, seguido por 11 luas, que na verdade essas luas são armas de guerra, de destruição, certo? Não sei nem falar aqui o poder de destruição, correto? E aqui está o planeta, tá? E essas 11 esferas, ou seja, essas 11 luas, elas circulam assim e circulam assim ao redor do planeta. Duas vai na frente, uma sempre no que seria a retaguarda, e elas vão se revezando de forma inteligente. E depois de todo esse período, depois de todo esse processo, eu ali observando, eu falei com a Gnachete, vamos descer, porque eu quero conhecer esse planeta, que planeta lindo, nem acredito que seja artificial. E a Gnachete, ela falou comigo assim, Henrique, é impossível. Esse planeta, ele tem, tá, total habilidade de inteligência própria. Ele foi criado pelos construtores primordiais, que nem adianta aqui explicar para vocês, porque eu não vou ter palavra para isso, certo? Só que esses construtores primordiais, e eu vou dar a característica deles aqui para vocês, e vocês vão ficar impressionados, esses criadores e construtores primordiais, eles criaram uma centelha inteligente, certo? E ordenou que essa centelha inteligente fosse, a cada progresso, desenvolvendo a sua própria inteligência. Então, a primeira codificação que foi colocado na centelha foi de não permitir qualquer família estelar descer na superfície do planeta. O planeta, ele é uma máquina ambulante, esférica. Ali, acredito eu, que exista grandes engrenagens que mudam aleatoriamente. É uma coisa absurda, é incrível, e eu vi com esses olhos carnais, certo? No primeiro salto de fluxo, quando eu estava indo para o planeta Kank, para visitar o Acoperiano Atileu ali. E eu fiquei assim, ó, olhando aquela grandiosidade, aquela magnitude de toda aquela criação. E o engraçado é que uma das suas esferas, aqui está o planeta, e 11 esferas o circulando, correto? Dessa esfera que estava circulando, partiu outras milhares de esferas pequenas e cercou toda a nave de Arcturius. E o interessante é que, mesmo a nave estando transparente, deu para perceber que abriu como se fosse uma fuselagem. A fuselagem se abriu, mas não houve nenhuma alteração dentro da nave. Essa esfera, se eu tivesse aqui, gente... Deixa eu pegar aqui o cinto aqui, peraí. Pegar aqui o cinto aqui do meu uniforme aqui, da minha farda, né? Exemplo, ó, a esfera, quase deste tamanho aqui, um exemplo. Ela veio, entrou dentro da nave, certo? Jogou um laser que me varreu de cima a baixo, certo? E quando isso aconteceu, quando ela me varreu de cima a baixo, ela começou a soltar um ruído, tipo pam, 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 e fez um barulho mecânico, como se dentro dela várias coisas alterassem, certo? De repente, naquele momento, eu vi como se fosse uma explosão para o lado de fora da nave.
Foi como se um clarão muito forte, né, tivesse tomado ali todo o planeta. É como se o planeta tivesse sido explodido, só para você entender. E ali emanou uma cor laranja, uma cor roxa e uma cor meio amarela. E quando isso aconteceu, eu vi dois construtores que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca vi até os dias atuais. Recentemente eu estive numa galáxia que eu nunca tinha ido e vi uma tipologia espetacular que compartilhei com vocês aí. E compartilhei também planetas semelhantes ao que eu vi lá e deixei explicado para vocês. Mas quando eu vi essa tipologia, gente, eu fiquei assim perplexo, mas perplexo mesmo. Aí você me pergunta, Henrique, fala logo o que você viu. Sabe o que eu vi? Quando esse clarão veio e foi, a esfera ficou como se também estivesse olhando, mas a esfera ela é toda lisa, ela não tinha ali uma luzinha, mesmo quando fez a minha varredura, eu vi a luz saindo de algum lugar, mas eu não vi nenhuma abertura, certo? Ela ficou parada e me escaneou, mas quando a luz sumiu, eu não vi ali se tinha como se fosse um olho de gato daqueles que tem em portão de residência, ou um pino, um parafuso, ou um bico, nada disso, certo? Parece que em qualquer ângulo da esfera ela teria total habilidade de lançar o seu feixe de laser para fazer a varredura daquele indivíduo que estava ali parado nos paralelos. Óbvio que o planeta inteligente, junto com as suas 11 luas, e as suas 11 luas sendo dotada dessas esferas de reconhecimento, sabia quem era a Gnachete. E a Gnachete o tempo todo sorrindo, e tipo assim, né, como o Henrique é bobo e está preocupado com isso. Porque eu achava que alguma coisa ia acontecer com a gente, uma vez que ela tinha dito que ninguém podia entrar no planeta. Correto? Então, quando eu olho para fora, primeiro, eu vi, vamos supor, eu estou olhando aqui, não estou? Nessa parte do vidro, mais num ângulo de 360 graus. De repente, eu vejo tentáculos na nossa frente, cobrindo toda a nave, e esses tentáculos, certo? Era semelhante, não estou dizendo que é igual, era semelhante a tentáculos de polvo, porém, eram lisos, correto? Não era 100% um tentáculo de polvo, mas era semelhante e era liso. Então, quando aqueles tentáculos vinham, eu tentei olhar, o teto da nave já ficou solidificado, ou seja, ele recobrou a sua textura, ele não era mais transparente. O piso da nave ficou novamente da cor que é e da textura que é, e eu fiquei ali dentro da nave somente com acesso através daquela janela que vai de uma ponta a outra e depois de um lado para o outro. Quando eu olhei, o tentáculo fez assim, ó, passou e foi indo. Eu, a princípio, achei que se tratava de um polvo realmente. Quando esses dois construtores esteve ali na minha frente, depois que eles passaram, eu pude ver que da cintura para baixo, eles estão aqui, né? Então aqui, ó, da cintura deles para baixo são tentáculos, certo? E da cintura para cima, eles têm a cintura fina, certo? Uma postura de autoridade e elegância. O rosto, ele vem um pouco assim, afinado para frente. Eles têm somente um único olho em sua cabeça. Não vi boca, não vi orelha, não vi nada disso, certo? E as mãos tinham somente 4 dedos. Eles não trajavam nada que fosse semelhante a um bracelete, ou uma tiara, ou uma coroa, ou um cinto, não.
Imagine um corpo humano cerrado da cintura para baixo, aí você pega o polvo, corta a cabeça do polvo e encaixa ali o tentáculo da cintura para baixo. É muito tentáculo. A Gnachete me disse que ali são mais, preste atenção, de 7.500 braços, ou seja, tentáculos. E cada tentáculo tem um tamanho variado. O menor tentáculo, a partir da sua cintura para baixo, ele tem exatamente 1,5 km. O maior tentáculo ali que eu vi, e realmente eu vi que ele foi para o fundo, certo? Porque ele ficou em pé. Alguns tentáculos ficaram assim, outros ficaram assim e outros ficaram se movimentando, né? Ficaram assim se movimentando, aí descia, se movimentava e os dois parados ali olhando para nós. Quando eles olharam para a Gnachete, mas antes disso eu vou falar para você, o maior tentáculo deles, tem 80 quilômetros de comprimento, certo? 80 quilômetros de comprimento. De circunferência, eu não sei, mas é como se cada tentáculo fosse mais ou menos assim, ó, dessa grossura e daí para lá. Bem, vamos colocar aí uns 2 metros de circunferência, só para dar uma alusão para vocês, tá? Mas eu não tenho certeza se é 2 metros de circunferência cada tentáculo, não. E da cintura para cima, eles são bem finos, aí sobe a cintura assim, abre, eles têm o braço proporcional ao seu tamanho e 4 dedos. Eles têm o que seria um dedo aqui e 3 na parte de cima, então eles pegam assim. A cor deles é uma cor preta, imagine esse ser agora na sua mente todo negro, certo? Cheio de manchas brancas. Cheio de manchas brancas. Como se fossem pintinhas brancas. E esse olho que eles têm na testa é um único olho. Um único olho. E é mais ou menos, pelo que eu vi, mais ou menos deste tamanho aqui. Porque o rosto deles é muito grande, não dá para me fazer aqui. Correto? Muito grande mesmo. E o olho era um olho de cor, assim, como eu vou dizer aquela cor ali? Era uma cor diferente. Imagine o amarelo misturado com verde. Mais ou menos isso, como se fosse o amarelo misturado com verde. E a pupila é bifurcada, como se fosse de serpente ou de gato, né? Porque a pupila do gato ela pode ficar bifurcada, como também ela pode ficar arredondada como a nossa, né? Semelhante a isso. Na parte de trás da cabeça deles, então aqui, vamos supor o olho, tá? Porque se eu abrir os braços aqui não vai dar para vocês verem. Então vamos colocar com a cabeça desse tamanho e o olho aqui. A cabeça vem aqui, ó. Vamos supor a cabeça aqui, ó, ela vem fina e faz assim, correto? Onde seria o queixo. Aí sobe, faz assim e tem um olho. Na parte de trás, ela vai se expandindo e forma como se fosse uma coroa feita do que seria o seu osso. Ou seja, a cartilagem ou o seu osso. Certo? Quando eu olhei para os dois, o meu corpo ele todo se desmontou por dentro. E quando eu olhei para a Gnachete ela fazia reverência a eles. E quando fez reverência a eles, ela simplesmente começou a se acender em luz e desapareceu de perto de mim. Aí um ficou assim, o outro ficou assim, e a Gnachete ficou no meio. Então, um estava à esquerda, outro à direita, e ela no meio se transformou em um pequeno sol. Eu já falei isso outras vezes no meu vídeo. E naquele momento ali, eles envolveram ela com um pouco dos seus tentáculos.
dos seus 7.500 tentáculos, certo? E quando eles fizeram isso, eles começaram também a se transformar em luz. E todo o planeta e suas luas se transformou em luz também. E aquela esfera que estava perto de mim, que tinha me escaneado, ela estava aqui, ela começou a se deteriorar como se fosse uma bola de areia que você pegasse e fizesse assim, ó, e começasse a deteriorar. Ela sumiu. E aquela poeira foi e atravessou com uma facilidade incrível pelo vidro, sem danificá-lo, e foi de encontro com a luz. Quando eu vi aquilo, eu olhei para a minha carne começou a criar umas bolhas de água muito grande. Então eu registrei na minha mente aquele belo planeta, o Y/900-1, tá? Que é um colossal planeta que tem aí 11 luas e suas luas têm aí uma quantidade que eu não sei te dizer de esferas, correto? Eu olhei para ele assim e fui desfalecendo, desfalecendo. Quando eu coloco a mão assim no meu rosto, tinha uma bolha que parecia ser de água deste tamanho. E aqui começou a criar, deu a impressão que o meu olho ele estava saindo para fora, mas eu não sentia dor, não sentia queimor, ou seja, queimor não, né? Nem existe essa palavra. Eu não sentia dor, não sentia queimação, eu não sentia nada. Mas quando eu passava a mão assim naquelas bolhas e levava a mão no cabelo, assim o cabelo soltava. É como se eu estivesse num campo radioativo que estivesse ali consumindo comigo. Correto? E eu apaguei. Quando eu acordei, a Gnachete estava do meu lado, e do meu lado, ela olhou para mim com aquele sorriso doce, e o rosto dela brilhava muito. É como se você pegasse cacos de vidros de espelho, moesse, triturasse ele, passasse assim no rosto de uma pessoa sem machucar, e jogasse a lanterna na face da pessoa e ia começar a oscilar aqueles brilhos. Ela brilhava até a sua roupa. Eu falei assim, cadê eles? E ela sorriu, agachou, né? Passou a mão no meu rosto. E quando eu passei a mão no meu rosto de novo, eu olhei para mim, eu não tinha mais bolha, eu não tinha mais nada. Onde eu tinha puxado esse um tufo de cabelo e tinha soltado, o cabelo estava no lugar. E ali eu estava diante daquela colossal pirâmide que nas suas dimensões é maior do que o estado de Minas Gerais. Eu já falei isso quando eu falo dos acoperianos, correto? E Atileu olhou para mim, veio com a sua mãozinha, porque ele tem 1,20 m, então a sua mão é mais ou menos isso aqui. Ele veio com a mãozinha dele na minha cabeça, flutuando assim na minha frente. Ele sorriu e falou comigo assim, os teus olhos viram os construtores de toda a densidade. Aí você vai saber assim, Henrique, então quer dizer que esses construtores supremos que recebeu o cargo do próprio Criador, como sendo eles outros criadores também, eles são superiores aos mensageiros, aos vigilantes, aos guardiões? Sim, sim. Eu vou dar aqui para você que ainda é religioso, mas me ouve e tem respeito pelo meu trabalho, eu vou dar um exemplo dentro da sua religião, ok? Vamos dizer que os que habitam as estrelas, que são as famílias construtoras, só é um exemplo, são anjos. Os mensageiros seriam ali os arcanjos, tá? Os vigilantes e observadores, que é a mesma coisa, seria os serafins, e esses seriam ali os querubins, que estariam ali mais próximos do Criador deste plano, sob a supervisão do Criador Pai e da Criadora Mãe, que estão ali assentados nos seus tronos esculpidos na grande montanha, onde eu não pude ver o rosto deles, mas eu vi somente do joelho para baixo, e uma nuvem que envolvia eles relampeava de tal forma que eu via somente a silhueta do formato e via um passando a mão no rosto do outro. Eu deixei isso lá no vídeo que se chama
um lugar inexplicável, né? E quando a Tilio falou comigo assim, os seus olhos viram, né? E sorriu, eu fiquei assim, caramba, ele tá rindo, eu nunca tinha visto nada igual. E foi aí que o próprio Attilio, junto com a Gnachete, me disse que esses construtores primordiais, em outras palavras, esses criadores supremos e construtores supremos, certo? Que constrói as dimensões e as densidades, é eles que têm o poder de promover qualquer tipologia da família estelar construtora a uma dimensão mais elevada. Para você alcançar, vamos supor, da 10ª para a 11ª dimensão, ou para você trafegar na 20ª dimensão, na 30ª dimensão, na 70ª dimensão, na 50ª dimensão e na 1000ª dimensão, para você que é um ser físico, como todos são, ninguém lá é fantasminha camarada, todos são físicos, feitos de carne, osso e sangue. Porém, a textura biológica e orgânica da carne e do osso é diferente. E também o sangue é diferente. Correto? E eu já expliquei isso para vocês também. Então, eles, como a Gnachete, Attilio, Arnetoliel, Mereconoab, Aka, Zamaniel, quando alcança uma dimensão e densidade a mais, até chegar à 1000ª dimensão e densidade, prevista como sendo o último posto de densidade e dimensão previsto e estabelecido pelos criadores, pai e mãe, e pela supervisão de cada criador de cada céu, são esses que promovem a questão da densidade. Seja se você estiver aí na 50ª dimensão, é eles que podem promover a sua essência para a próxima dimensão. E naquele momento, quando a Gnachete se acendeu e foi levada até a eles, e se tornou um sol diante dos meus olhos, ali na minha frente, e os tentáculos deles envolveram ela e eles também se acenderam como luz, e aquela esfera que estava comigo foi como se fosse uma esfera de areia que tivesse se desfragmentado. Naquele momento, a Gnachete, ela tinha recebido 20 dimensões acima do que ela já tinha. Ou seja, se ela estava vamos colocar aí para você entender. Na 50ª, né, dimensão e densidade, não vamos colocar, se ela estivesse na 70ª dimensão, ela estaria, depois daquele momento, na 70ª dimensão e densidade. Lembrando que a Gnachete já está alcançando a 1000ª dimensão e a 1000ª densidade. E ela mesma me disse que ela nem sabia que naquele dia ela seria surpreendida por eles e eles acrescentariam 20 densidades acima do previsto, certo? E quando eles fizeram isso, depois eu tive informações de Gnachete que mais tarde eles foram ao planeta Galamiak, lembrando que todos os reis, que são os 25 reis e as 25 rainhas, eles já estão na 1000ª dimensão por natureza, mas os cidadãos ali de Galamiak, eles receberam a visita. E como foi isso? Todos os construtores, né, dessa densidade que eu mencionei para vocês aqui, eles cercaram com seus tentáculos todo o planeta Galamiak e acenderam o planeta Galamiak como se fosse uma lâmpada. E quando seus tentáculos saíram, todos os cidadãos que estavam ali alcançaram a mesma dimensão e a mesma densidade de Gnachete. Correto? Então, eu fiquei muito feliz por ter
visto, nem que fosse um pouco, como funciona a criação desses mundos dentro de mundos. Como é criado a primeira densidade até a milésima densidade. Sendo que, quando chega o que parece ser fim, eles vão construindo cada vez mais, porque o universo, expandindo para os lados, para frente e para o que seria, no seu ponto de vista, a retaguarda, é infinito, não tem fim e nunca terá. Já para subir, você sempre tem a barreira de cada céu, onde você recebe aí a instrução de alcançar cada céu. Então, pessoal, eu não pude entrar no planeta Y/900-1, certo? Mas eu vi aquele planeta colossal, gigantesco, certo? E, para mim, foi uma experiência extraordinária ver o processo de Agnachete recebendo a sua densidade dimensional. Lembrando que eles tratam a cada um conforme a medida pedida e instituída pelo Criador Pai Celestial, pela Criadora Mãe Celestial. Ok? Pessoal, vou só beber um pouquinho de água aqui, peraí. Então, pessoal, eu fiz jus para que vocês soubessem disso e de como funciona, uma vez que estamos avançando e expandindo cada vez mais. No mais, pessoal, eu me despeço de você aqui. Um beijo enorme no teu coração. Eu quero avisar aqui que desse vídeo até o próximo vídeo, que seria o 121, eu vou estar descansando em um período de 10 a 15 dias. Pode ser que eu volte antes, mas é uma férias que eu estou tirando por conta própria mesmo, tá? Para ajeitar algumas coisas. E espero já poder voltar já com o funcionamento do site para vocês, para que vocês vejam que tudo aquilo que eu prometi a vocês, eu pude cumprir, ok? Então, vejam, revejam quantas vezes for necessário. Eu estarei lá no Facebook fazendo postagens por escrito, compartilhando com vocês também, mas eu vou tirar esse período aí de não gravar vídeos, porque nesse período eu vou estar longe aqui da República, correto? Eu vou estar visitando a minha mãe, vou estar indo lá na fazenda também, e vou estar descansando. Então, lá na fazenda a internet é via rádio, então, para gravar vídeo assim de Hangout, sem chance. E se eu gravar o vídeo através de uma câmera para postar através do Facebook, também sem chance, porque lá são somente 1 mega de internet, correto? E é bom também que eu vou descansando, eu vou me ausentando aqui um pouco da República, porque também algumas pessoas aqui já vão viajar, porque umas estão já tirando férias do trabalho, e também está se encerrando aí a minha permanência aqui na República, graças aos criadores, porque a minha missão aqui foi cumprida. Então, é alguns detalhes para que eu fique de forma permanente lá no meu apartamento. E se caso, né, a Agnachete não permitir ainda o site no ar, eu acredito que os próximos Hangouts, uma vez que eu estiver indo embora da República, vai ser realizado lá no meu apartamento e vocês vão conhecer, e não será mais com esse computador que tem aí essa câmera que não é nada boa, que é uma câmera aí de 5 megapixels, me parece. Mas, enfim, né? Para quem não aparecia, só gravava áudio, a pedido de vocês, ô Henrique, aparece porque é melhor, a gente quer ver você falando, você aparece muito pouco. Aí eu estou aqui aparecendo para vocês porque foi a pedido de vocês mesmo. Então, esses 10 ou 15 dias, eu não sei ainda, mas 10 eu tenho certeza que vai ser. É um período que eu vou me distanciar aqui da República, né, colocar algumas coisinhas no lugar, resolver algumas coisinhas pendentes, tanto na família, né, como em outros lugares, que não cabe a ninguém aqui também saber. E é um período também que é bom também para me descansar, e é bom também para você rever todos os vídeos. Então imagina se você tiver aí a força de ver o primeiro vídeo até o segundo vídeo. Desculpa, do primeiro vídeo até o
centésimo, vigésimo vídeo, que é esse que eu estou fazendo para você, né? Imagina, se você conseguir rever tudo, conseguir colocar as coisas no lugar, anotar as partes mais interessantes que lhe convém, né? E quem sabe aí você criar ali um livreto para você, como sendo um manual para que você não esqueça desse ensinamento. Então, sendo assim, pessoal, eu me despeço de vocês, um beijo enorme no teu coração, seja você homem, mulher, seja a sua opção sexual hétero ou homossexual. Para mim não importa, como não importa para eles. Então falar do que eu vi, no que eu contei aqui nesse vídeo para vocês, para mim é uma coisa maravilhosa, porque é um ensinamento a ser compartilhado. Galerinha, até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.